Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo é destinado aos alunos do sexto ano e eu vou falar explicar um pouquinho o que são as fábulas. Primeira coisa, fábula é uma narrativa. Lembra que sempre que eu falo de narrativa, eu estou falando de uma história, que vai ter aí personagens, tempo, espaço, tá? Só que nas fábulas, além de ser uma narrativa curta, né? Nas fábulas a gente tem uma característica muito especial, que nas fábulas os personagens, eles não são humanos, mas eles são animais antropomorfizados. O que significa essa palavra difícil? Significa que os animais dentro dessas narrativas, eles não agem como animais, mas eles agem como seres humanos. Por exemplo, a gente tem aquela fábula clássica, né, da cigarra e da formiga, e que a cigarra cantava, 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 a cigarra representava uma característica humana, né, a preguiça, e a formiga que trabalhava, 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 também representando aí uma característica humana, no caso, uma qualidade. Então, geralmente, a gente tem nas fábulas representações de vícios e virtudes. Por que a gente tem isso? Porque as fábulas, elas buscavam transmitir uma moral. Isso é transmitir algum ensinamento. Quando a gente vê a cigarra e a formiga, por exemplo, significa, se você trabalhar durante o período que você tem que trabalhar, depois você vai poder descansar. Agora, se você brincar no momento que você tem que trabalhar, você vai acabar se dando mal. Enfim, é basicamente isso, não que a moral da história esteja escrita assim. Aliás, as fábulas, geralmente, lá no finalzinho, vocês vão ver que tem escrito lá, moral da história. Porque era isso que a fábula queria. Queria que você lesse uma história em que você tem animais, né, com características humanas e você aprendesse alguma coisa com isso. As fábulas, assim como os contos de fadas, eles são da tradição oral. Isso é, um contava para o outro contava, né, e é por aí em diante. Mas as fábulas, a gente tem dois principais escritores das fábulas clássicas, que é o Esopo e o La Fontaine. O Esopo é mais antigo, tá? O Esopo, ele, até desse livro aqui, tá? Fábulas do Esopo. Vocês vão ver na apostila de vocês que tem uma fábula desse livro, tá? E ele contava histórias tentando transmitir certos ensinamentos. Se você vê, as histórias são bem pequenininhas, tá vendo? Ó, isso é uma história, isso é uma história, são bem pequenininhas. Então, eram textos curtos, bem curtinhos mesmo, que buscavam passar algum ensinamento. Então, o que a gente pode tirar disso tudo que eu falei aqui? Características da fábula. Primeira coisa, narrativa, está contando uma história. Segunda coisa, é uma narrativa curta. Terceira coisa, tem moral, está buscando passar um ensinamento, né? Geralmente com as morais e bons costumes da época. Quarta coisa, tem como personagens animais, animais com características humanas, sempre representando vícios e virtudes da humanidade, tá bom? E as próximas tarefas serão sobre fábula. Então, se não entendeu, também eu estou deixando o texto, tá? Lá no site. Vocês podem ler o texto, ouvir o que eu estou falando agora, para compreender melhor o que é fábula. E os comentários estão abertos para qualquer tipo de pergunta que eu vou estar respondendo. Qualquer tipo de pergunta sobre fábula, logicamente, tá? Então, é isso. Até a próxima.